os professores, tá, gente? Beleza. Então vamos lá, pessoal, está gravando. Boa noite a todos novamente. Estamos aí em processo do trabalho do sexto semestre noturno do dia 11 de agosto de 2021. Né? E hoje, dia 11 de agosto, né, é dia da fundação dos cursos jurídicos no Brasil, então é dia de todos os operadores do direito, profissionais do direito, estudantes, acadêmicos do direito, né? Então, parabéns a todos aí, né, pelo nosso dia, né, 11 de agosto. Bom, pessoal, como a gente já havia conversado aqui, o nosso objetivo no nosso encontro de hoje é repassar o roteiro de audiência. Então, o que acontece na audiência, quais são os atos a serem praticados em audiência, a sequência desses atos, a responsabilidade desses atos, né, para a gente poder, de fato, realizar a nossa audiência simulada aí. Principalmente porque, como serão várias salas, eu não vou conseguir estar simultaneamente aí, né, em todas as salas. Então, a gente precisa meio que ensaiar essa audiência agora para que vocês tenham a autonomia aí para realizar a audiência posteriormente. E nós vamos seguir, como a gente já havia comentado, um arquivinho chamado roteiro de audiências que foi enviado no WhatsApp do grupo da sala. Então, quem puder aí pegar o arquivo, né, é o roteiro de audiências aí enviado no grupo, e a gente vai compartilhar a tela aqui e vai seguir esse mesmo roteiro. Bom, nós não vamos hoje trabalhar com o conteúdo do processo em si, né? Nós não vamos trabalhar com o conteúdo do processo em si. Por quê? Eu peguei o processo atualizado, baixei hoje do site do TRT da 2ª Região e enviei para vocês. Então, evidentemente que não deu tempo para ninguém estudar esse processo agora, né? Esse estudo do processo ele vai ser para a próxima semana e para outra semana aí, quando está marcada a data da audiência. Não tem tempo ainda para estudar o processo. O que a gente vai fazer hoje é o roteiro de audiência, né? Para que a gente saiba, então, de fato, o que a gente vai ter que cumprir durante a nossa audiência simulada. Bom, pessoal, como nós já havíamos comentado no semestre passado, a audiência trabalhista é o ato mais importante do processo trabalhista, né? Principalmente no procedimento ordinário, que é o que a gente está seguindo aqui. Né? Em razão aí do valor da causa do processo que a gente escolheu para fazer a audiência, né? Esse processo da Sherazade contra o SBT, que é milionário aí, evidentemente, o valor obriga a adoção do procedimento ordinário. Né? Então, estamos seguindo o procedimento ordinário, nós vamos fazer uma audiência típica de procedimento ordinário. E como nós vimos, a audiência no processo do trabalho, ela é una, né? É uma audiência una. Por que a audiência una? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque, na verdade, ela é uma só. Né? Ainda que eventualmente surja a necessidade de parar a audiência e fazer audiência em um momento posterior, o processo do trabalho considera que isso não desnatura se tratar de uma única audiência. Então, se houver a necessidade aí de parar a audiência, a gente vai falar que a audiência foi suspensa, não que ela foi encerrada. Não, ela foi suspensa, porque é uma só. E quando a gente, então, marca uma outra data para continuar a audiência, que é a mesma, porque a audiência é una, a gente fala que marcamos, então, uma audiência em continuação. Então, não se encerra a audiência no processo do trabalho, né? A ideia é suspender e marcar uma audiência em continuação quando for necessário. No nosso caso aqui, não haverá necessidade alguma de suspensão da audiência e nem de marcar audiência em continuação. Exceto lá no finalzinho da audiência, que aí sim vai ser marcada uma audiência em continuação, mas aí o motivo pelo qual irá ocorrer, né, essa suspensão da audiência e audiência em continuação, lá no finalzinho, a gente comenta daqui a pouco, né, no finalzinho da audiência também. Então, nós não teremos nenhum motivo aí para suspender a nossa audiência ao longo da audiência e marcar a audiência em continuação.
Que motivos, né, poderia, num caso concreto, gerar a suspensão da audiência? Olha só, a doutrina exemplifica aí como possibilidade de suspender uma audiência trabalhista, por exemplo, se o réu aí reclamado alegar suspensão ou impedimento do juiz. Então, se o réu alegar suspeição ou impedimento do juiz, não tem como aquele juiz continuar sendo o juiz do processo. E aí, claro, vai ter que suspender a audiência, né, e analisar o caso. Se realmente o juiz for suspeito ou tiver impedido, vai ter que, na próxima audiência, né, ou na audiência em continuação, vir o seu substituto legal. Agora, se o juiz entender que, né, apesar das alegações do reclamado, ele não é suspeito, ele não está impedido, na audiência em continuação, ele mesmo, o mesmo juiz, continua presidindo a audiência. Mas, né, a alegação, então, de suspeição ou impedimento do juiz seria caso de suspensão da audiência e marcar uma audiência em continuação. Não é o nosso caso. Né? Eu sei que todo mundo se conhece aí, que o juiz teria amizade com todo mundo, né? Porque todo mundo da sala e tal, mas não é, né, o caso aí, né, de alegar impedimento ou suspeição. Outro caso que poderia gerar suspensão da audiência e marcar uma audiência em continuação no futuro seria a necessidade de perícia. Então, se o juiz constatasse aí a necessidade de realização de prova pericial, aí ele suspende a audiência, nomeia o perito e ele aguarda o laudo pericial ser juntado nos autos e depois de juntado o laudo pericial é que ele marca a audiência em continuação, justamente para as partes, né, poderem se manifestar sobre esse laudo pericial. Nesse caso da Raquel Sherazade, não vai ter perícia, né, gente? Né? Por quê? A perícia, normalmente, ela é usada quando tiver pedidos de reconhecimento de insalubridade ou de periculosidade, né? Porque os agentes insalubres, os agentes perigosos, eles são constatados sempre por meio de perícia, né? E aí, né, nesses casos, então, precisa ter a perícia para verificar a insalubridade, periculosidade. No nosso caso, a Raquel Sherazade, ela não pede, né, insalubridade, periculosidade, né? Até porque ela trabalhava lá, né, no SBT, tinha o seu camarim, com arzinho condicionado, de boa, tal, né? Talvez muitas horas de trabalho, horas extras, mas contato com agentes físicos, químicos, né, que gera insalubridade e periculosidade, ela não tinha. Né? Então, no nosso caso, nem se cogita de perícia, por isso que não precisa suspender a audiência aí. Né? E um terceiro caso que, em tese, poderia suspender a audiência é se tiver sido arrolado testemunha, né, com caráter aí de imprescindibilidade da sua oitiva e, eventualmente, a testemunha não comparece. Né? Aí poderia, então, suspender a audiência e marcar a audiência em continuação. No nosso caso também não vai ocorrer, hein, gente? No nosso caso também não vai ocorrer. As testemunhas aí que se comprometeram, que se inscreveram, têm que estar presentes, sim, né? E se não tiver presente, atenção, juízes, né? Atenção, juízes aí. Se a testemunha não tiver presente, vocês podem até determinar a condução coercitiva, mas claro que a gente não vai fazer isso, né? Então, o que vocês vão fazer se a testemunha não comparecer? Vocês vão julgar preclusa a produção de prova testemunhal, né? Se a testemunha não comparece aí, vocês não vão suspender a audiência, redesignar, vocês não vão fazer condução coercitiva, nada disso, né? Vocês declaram preclusa a produção da prova testemunhal. A testemunha não veio, problema da parte que arrolou, que não foi buscar, que não convenceu a testemunha aí, que não levou, problema da parte, né? Ela não vai conseguir produzir prova do que ela queria, problema dela, né? A testemunha não foi, é problema dela. Então, vocês vão, juízes aí, julgam preclusa a produção da prova testemunhal, né, daquela testemunha que faltou no dia da audiência. Então, a gente não vai suspender a audiência, nós realmente vamos fazer a audiência una. Pessoal,
Agora, veja só, a regra no procedimento ordinário é que o juiz profira a sentença na própria audiência. Então, terminado todos os atos processuais, né, que a gente vai passar hoje aí, a gente vai relembrar hoje, a regra é que o juiz profira a sentença na própria audiência. Agora, né, a própria, não me lembro, acho que é a Beatriz, não lembro se foi a Beatriz, a Bianca, né? A Bianca até brincou, mas é muito grande o processo, realmente. Então é evidente que não dá para o juiz proferir a audiência, a sentença em audiência, né? Nem podemos exigir isso dado o tamanho do processo. Então, o que vai ser feito nesse caso? Nesse caso, olha só, quando chegar na boca para o juiz sentenciar, olha só que maravilha para o juiz. Quando chegar na boca para o juiz sentenciar, ele vai suspender a audiência e vai chamar o processo concluso para proferir a audiência, a sentença em um momento posterior, né? Então a gente não vai ter sentença na audiência, né? Então chegou na boca para o juiz sentenciar, ele vai declarar suspensa a audiência e ele vai chamar o processo concluso para proferir a sentença, né? Então, nesse caso, mas é o finalzinho, aí a gente suspende a audiência. Pessoal, e é o que normalmente acontece, né? Principalmente nesses casos difíceis, como é esse processo da Sherazade, normalmente é o que acontece. O juiz não profere a sentença em audiência, ele chama o processo concluso e vai proferir a sentença em um momento posterior. E aí o juiz ele tem duas opções, né? O juiz do trabalho ele tem duas opções. Ele pode proferir a sentença e publicá-la direto nos autos, né? Ele profere a sentença e já junta nos autos, né? E aí a própria secretaria da vara intima as partes. Ó, partes, sentença está no processo, vocês estão intimados do conteúdo da sentença. Pode ser feito dessa forma, que é o que acontece normalmente aí. Agora, se o juiz do trabalho quiser, ele pode marcar uma audiência em continuação só para a intimação, a publicação e a intimação da sentença. Então, ele profere a sentença, mas ele não junta nos autos. Ele marca uma audiência, né? E será, então, nessa audiência que ele irá, então, juntar a sentença nos autos, né? Publicando a sentença em audiência e, como os advogados vão estar presentes nessa audiência, intimando aí esses advogados da sentença, do conteúdo da sentença na própria audiência. É possível ser feito dessa forma, mas é raro que isso aconteça, né? A grande maioria dos casos mesmo, o juiz suspende a audiência, né, de instrução, que é a audiência una, e chama o processo concluso e ele profere a sentença, junta nos autos, publica nos autos e os advogados são intimados pela secretaria via diário oficial, né? Então veja que o papel do juiz aí está de boa, né? O papel do juiz está de boa. Já pensou se tivesse que proferir sentença nesse caso? Aí a coisa ia realmente pegar, né? Mas não, fiquem tranquilos, não precisa proferir sentença, não. Bom, beleza, pessoal? Nós vamos fazer, então, audiência una, completinha, sem suspensão aí, só o juiz no finalzinho que vai suspender para poder proferir a sentença depois. Bom, mas vamos lá. Vamos começar, então, a nossa audiência una. Vamos começar a nossa audiência una. Olha só, o ato de início da audiência chama-se instalação da audiência. O ato de início chama-se instalação da audiência, né? E quem vai realizar esse ato aí, no fundo, é o escrevente de sala, né? O escrevente de sala que fica responsável para verificar se realmente todo mundo que tem que estar presente está realmente presente. E aí o escrevente vai precisar verificar se o juiz está presente, se ele próprio, né, o escrevente, está presente, se o reclamante, que é a Sherazade, né, vai por alguém, né, por alguém representando a Sherazade, e o advogado do reclamante, e também, né, o reclamado, que é o SBT, representado aí pelo Maoi e seu Silvio Santos, né, e o advogado do reclamado aí.
essas são as pessoas que têm que estar dentro da sala de audiência. Estando todos eles presentes, o escrevente de sala vai falar para o juiz: doutor, está todo mundo aqui. E aí o juiz, então, ele vai declarar instalada a audiência. Na prática, não se tem isso, né? Declara instalada a audiência. Não se tem isso, né? Mas, numa formalidade, numa ritualística, teria que ter, né? Constatada a presença de todo mundo, o juiz, então, declara instalada a audiência. Pessoal, então, veja só, essas são as pessoas que têm que estar na sala de audiência para que a audiência possa ser validamente instalada. Veja só, as testemunhas, elas não estão presentes inicialmente, né? Até porque se as testemunhas estiverem presentes inicialmente, elas vão ficar sabendo tudo que está sendo discutido aí no processo e elas vão poder mudar, amoldar os seus depoimentos, né, naquilo que está sendo discutido no processo. Então, as testemunhas não estão presentes inicialmente, elas ficam fora. Na prática, quando a audiência é presencial, elas ficam lá no hall de entrada do fórum, né? Ficam ali sentadinhas no hall de entrada do fórum, aguardando serem chamadas pelo microfone, né? Pelo sistema de áudio, aí elas entram na sala, né? Nas audiências virtuais, existem duas salas, né? Nas audiências virtuais, existem duas salas virtuais. A gente tem uma primeira sala virtual, né? Onde todo mundo entra. E a gente tem a segunda sala virtual, onde é realizada a audiência. E aí só entra com autorização. Então, fica todo mundo na sala virtual de entrada, e conforme vai sendo preciso as pessoas, inclusive as testemunhas, aí dentro da primeira sala é autorizada a entrada na segunda sala, né? E o juiz só fica na segunda sala. E aí vocês vão perguntar, mas como que fica sabendo o que está ocorrendo nas duas salas? O coitado do escrevente fica nas duas, né? É o escrevente que controla aí, né? O escrevente fica nas duas. Então, ele fica de olho na sala, ou de ouvido na sala de audiência, e conforme o juiz vai solicitando, preciso que fulano de tal entre. Aí o escrevente ouviu da sala de audiência que o juiz quer o fulano de tal, ele vai na outra sala de espera e fala, olha, fulano de tal, clica nesse link aqui que você vai entrar na sala de audiência. Aí o fulano de tal clica e ele entra. E os demais? Os demais ficam lá na sala de espera, né? Então, esse controle é feito pelo escrevente de sala. Vai instalar a audiência? O escrevente de sala, na sala de espera, o escrevente de sala fala, olha, juiz e escrevente já estão lá, reclamante, advogado, reclamado, advogado, cliquem nesse link. Aí clica e entra. Aí, conforme vai a oitiva da testemunha, o escrevente de sala volta para a sala de espera, né, e fala, testemunha tal, clica nesse link. Aí ela clica e vai entrando, né? Então, assim que funciona, né? Só que, veja, isso é muito complicado da gente, né, realizar. Isso é muito complicado da gente realizar. Então, pessoal, por questão de praticidade, né, por questão de praticidade, nós vamos permitir, né, o ingresso prévio das testemunhas. Permitir o ingresso prévio das testemunhas, né? Isso, tecnicamente, está errado. Isso não acontece na prática, nem poderia acontecer, né? Porque só a testemunha ia ficar sabendo de tudo. Mas aqui a gente não tem como controlar isso, né? Criar duas salas seria um complicador. Então, tudo bem. No nosso caso, as testemunhas também vão estar dentro da sala aí, né? Vai entrar todo mundo, né? Vai entrar todo mundo, né? Então, saibam que isso não está correto, que isso não acontece na realidade prática, mas aqui vai ter que acontecer, porque a gente não tem como organizar duas salas, né? E controlar duas salas aí. Bom, pessoal, instalada a audiência, o primeiro ato na audiência é do juiz. O primeiro ato na audiência é do juiz. Porque o juiz tem que promover uma tentativa de conciliação entre as partes, né? O juiz vai ter que tentar promover uma tentativa de conciliação entre as partes.
Isso não é facultativo ao juiz. No processo do trabalho, isso é obrigatório. O juiz tem que tentar conciliar as partes, né? A audiência começa com a tentativa de conciliação pelo juiz. Pessoal, e veja que não vai valer aquela perguntinha clássica como acontece na realidade prática. Tem acordo? Não. Então toca o pau. Não vai valer isso. Isso acontece na realidade fática, mas aqui não. Aqui é para tentar conciliar as partes, né? Então o juiz aí, olha, vai falar, né? Olha, dona Sherazade, né? Você entrou com ação, né, contra o SBT, pleiteando aí os seus milhões e tal, né? Olha, SBT, você sofreu uma ação pleiteando os seus milhões. Eu, juiz, ainda não vou entrar no mérito para saber quem tem razão, quem não tem. Mas veja que se eu for julgar isso aí, eu posso nem dar todos os milhões que a dona Sherazade pediu e nem condenar o SBT a pagar todos esses milhões também, né? E também, SBT, eu posso eventualmente condenar a pagar tudo. Então, né? Talvez aí seja melhor vocês tentarem uma conciliação, né? Para evitar julgamento, né? Porque quando se julga alguma coisa, né, todo mundo sai perdendo, né? Nem quem ganha sai 100% feliz, imagina quem perde, né? Então a conciliação é melhor para os dois aí. E é possível eventualmente tentar até discriminar um pouquinho das verbas pedidas. Olha, dona Sherazade, a questão do reconhecimento do vínculo empregatício é questão de prova, né? Pode ser que a senhora ganhe, pode ser que não, né? Então, olha, veja bem aí o que você tá querendo, né? A questão do dano moral, né? Aí vira para o SBT. Olha, SBT, a questão do dano moral aí realmente foi algo público, né? Realmente foi algo público, todo mundo ficou sabendo. A dona Sherazade é pessoa conhecida, então veja, realmente levou o nome dela aí aos jornais. Então pensa bem, se não compensa às vezes fazer uma proposta aí de indenização por dano moral e tal, para tentar de fato conciliar as partes, né? Compor os interesses aí, né? Agora, pessoal, por mais que o juiz se esforce, por mais que o juiz se esforce, não é para dar acordo, né? Porque, como a Lu brincou aí, né? Porque senão acaba a audiência, né? Se der acordo, acaba a audiência. O nosso objetivo é realizar toda a audiência aí. Então, por mais que o juiz se esforce, não é para dar acordo, e se não der acordo, aí o juiz vai colocar, vai determinar que seja posto, né, no termo de audiência, e aí caberá ao escrevente de sala escrever isso no termo de audiência, que a tentativa de conciliação restou infrutífera. Esse é o termo técnico. Se não deu acordo, o juiz fala infrutífera, né? E aí o escrevente de sala já sabe, e ele vai escrever no termo de audiência que promovida a tentativa de conciliação, restou infrutífera. Né? Então, esse vai ser o nosso resultado final aqui, ainda que realmente tentem fazer a conciliação, porque mais que possibilidade, é um dever do juiz tentar conciliar as partes aí. Bom, e se restou infrutífera, a audiência vai seguir, né? A audiência vai prosseguir. Qual que é o próximo passo da audiência? Qual que é o próximo passo da audiência? Pessoal, o próximo passo da audiência é a apresentação da contestação oral pelo advogado da reclamada. Aí vocês vão me falar, professor, mas eu já andei olhando o processo da Sherazade contra o SBT, e o SBT, através de um escritório muito famoso, o Manrich, lá em São Paulo, contestou a ação. A contestação já está fisicamente não, né? Mas em documento literal, escrito, juntado nos autos. Eu sei, eu também vi. Mas se ficar só nos autos, a nossa audiência perde razão de existir. Então, na verdade, o advogado da reclamada vai ler a contestação do SBT, que já está documentada nos autos, extrai aí os principais argumentos
e faz a contestação oral, né? Faz a contestação oral. Pessoal, no procedimento ordinário, admite-se a contestação escrita, como o SBT fez, juntou nos autos, mas admite-se também a contestação oral, né? Então, a gente vai partir da contestação escrita real dos autos e vocês aí vão resumir, tirar as ideias principais, tirar os argumentos principais e vão fazer na nossa audiência a contestação oral aí, né? Pessoal, o código não, né? A CLT. A CLT fala que é dado até 20 minutos, mas é até 20 minutos, não é 20 minutos, é até 20 minutos. Então, tranquilo, né? Tranquilo aí. A ideia é levantar os principais pontos aí, os principais argumentos que foram aduzidos na contestação. Agora, um ponto que é importante, né? Um ponto que é importante, olha só, quando o reclamado faz a contestação, e ao final da sua contestação oral, ele tem que pedir a improcedência, né? Ele tem que pedir a improcedência. Não esqueçam disso. Contestação é defesa. E como defesa, né, o requerimento final da defesa, da contestação, é a improcedência da reclamação trabalhista. Não esqueçam de pleitear, né, de pedir ao juiz a improcedência da reclamação trabalhista, né? Pessoal, e olha só, durante esse prazo, né, que é até 20 minutos para contestação oral, o advogado não pode ser interrompido, né? Então, veja, advogado da parte contrária não vai poder levantar a mão, pedir a palavra, não vai poder alegar protesto, né? Não vai poder, enfim, atrapalhar o coitado do advogado que está falando. O prazo é dele, advogado da reclamada, então tem que respeitar, né, a palavra que foi dada a ele, né? E claro, o juiz pode até interromper, dependendo do que for falado, mas também não é de bom tom que o juiz o faça, porque esse prazo realmente é do advogado da reclamada, né? Então, juízes se controlem, né? Advogado da parte contrária também se controle, né? Respeite a prerrogativa do colega aí, porque o prazo é para ele, né? Na prática, né, quando eu fiz a contestação oral, foi uma vez só que eu fiz contestação oral, né, a gente leva para o escrito, né? E essa vez eu não tive, foi tudo tão corrido aí, eu fiz a contestação em tópico na mesa do bar, acho que eu já contei para vocês no semestre passado, foi a única vez que eu fiz contestação oral. O juiz foi fazer outra coisa, ele ficou na sala, mas ele estava no computador fazendo outra coisa enquanto eu falava, né? Beleza, né? Respeitou a prerrogativa, né? Respeitou a prerrogativa. O que não é de bom tom é o juiz falar que ele está fazendo outra coisa. Não sei se vocês viram aí que teve notícia há pouco tempo, né? Numa vara da região metropolitana ali de Brasília, uma vara criminal, né? Da região metropolitana de Brasília, que o réu estava sendo interrogado, exercendo, era um processo crime, né? O réu estava sendo interrogado, exercendo seu direito de autodefesa, falando lá, aí o juiz vira para o réu e fala, não, fala o que você quiser, eu estou fazendo outra coisa, não estou nem aí para o que você está dizendo, né? Meu, a gente sabe que às vezes isso acontece, mas não fala, né? Não fala, né? Então, respeitem o prazo do advogado aí. Bom, pessoal, depois que apresentou a contestação oral, o juiz não se manifesta. E aí ele já vai imediatamente, olha só, passar a palavra para o advogado do reclamante, para ele fazer também a réplica oral. Ele fazer a réplica oral, né? E o que é fazer a réplica aí? É se contrapor à contestação, né? Eu falar, olha, o SBT falou isso, mas isso é falso, isso não é verdade, isso não aconteceu, e dar os argumentos, por isso. Gente, se eu não me engano, no processo da Sherazade já tem réplica escrita, né? Então, lá no processo da Sherazade já tem aí a réplica escrita também, né? Então, na verdade, vocês vão pegar aquele conteúdo da réplica escrita e transformar em algo, né, oral, em algo verbal aí, se contrapondo aos argumentos aduzidos
pelo advogado da reclamada, né, do SBT, na sua contestação oral. Gente, e a réplica, como era feita pelo autor reclamante, ao final da réplica, ainda que oral, o advogado do autor reclamante tem que requerer aí a procedência da reclamação, né? Esse é o pedido final aqui, tem que ter, né? Na réplica vai se requerer aí a procedência da reclamação. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário aí? Né? Como eu disse, a gente não ia trabalhar propriamente o conteúdo, né? Até porque o conteúdo está no processo, vocês vão ter que estudar o processo, né? Que foi enviado hoje à tarde para poder, né, reproduzir aí, né? E a forma com que vocês vão fazer isso é a autonomia do advogado, né? O advogado ele tem autonomia para falar, né? Então fiquem tranquilos aí, né? Isso é a autonomia do advogado, o juiz vai respeitar. Tem advogados que são mais rebuscados aí na hora de falar, tem advogados que são mais objetivos, direto ao ponto, e aí vai de cada um, né? Mas, assim, quando se faz algum tipo de manifestação oral, contestação oral, réplica oral, ou sustentação oral em recursos, né? A gente costuma, na verdade, começar saudando o magistrado, né? Então, bom dia, boa noite, né? No nosso caso, noturno, né? Boa noite, a audiência vai ser à noite, boa noite a todos, né? Gostaria, então, de cumprimentar o nobre magistrado fulano de tal, que preside brilhantemente a vertente audiência, né? E aí entra no conteúdo. Trata-se de uma reclamação trabalhista movida pela Sherazade contra o SBT, né? E vai fazendo vai tecendo a argumentação. Então, normalmente é assim que se começa, cumprimentando o magistrado, fazendo um breve resuminho do caso, né? E aí já entrando direto nos argumentos, né? Na contestação, batendo na petição inicial e na réplica, batendo na contestação, né? Mas a forma, o conteúdo aí é do advogado, né? E a gente vai se basear naquilo que já está nas peças processuais reais por escrito. Pessoal, algum comentário, alguma dúvida, algum questionamento? Fiquem à vontade aí. Tranquilo? Tudo tranquilo? Bom, então, depois da réplica, o que acontece? O advogado da reclamante fez a réplica, depois da réplica, o que acontece? Pessoal, depois da réplica, o juiz vai analisar o que foi falado, né? Então, fez a contestação oral, fez a réplica oral, o juiz vai analisar o que foi falado aí. No nosso caso, pessoal, não tem muito o que ser analisado, no sentido de que obrigue o juiz a proferir uma decisão naquele momento. Por quê? Não é caso de suspensão de audiência, não é caso de perícia, né? Então não tem muito que o juiz decidir nesse momento do processo ou da audiência aí. Se fosse um caso de insalubridade, de periculosidade, muito provavelmente nesse momento aqui, após a réplica, o juiz ia falar o seguinte: olha, eu vou deferir a prova pericial, porque é caso de pedido de insalubridade e periculosidade, vou nomear o perito fulano de tal e suspendo a audiência até a apresentação do laudo pericial. Saem as partes intimadas, né? Então, se fosse caso de perícia, ele daria esse tipo de decisão. No nosso caso, não. Então, não tem grande coisa que o juiz decidir. Então, o que ele vai falar no nosso caso? Ele vai falar o seguinte: dou por saneado o processo, quer dizer, dou por regularizado o processo, normalmente é esse termo técnico aqui, saneado, dou por saneado o processo, né? E passaremos então à instrução processual com a produção da prova oral, né? É isso mais ou menos que o juiz fala. Dou por saneado o processo e procederemos então à instrução processual com a produção da prova oral, ou seja, vamos ouvir a galera, né? Trocando aí em miúdos, vamos ouvir a galera, né? Então, já ato contínuo aí, né? Ato contínuo dentro da audiência
né, o juiz vai determinar a oitiva da galera. Bom, pessoal, e agora então a gente vai começar a oitiva da galera, que é o mais legal dentro de uma audiência, né? Que é o mais bacana aí dentro de uma audiência. Olha só. Quem é ouvido em primeiro lugar, quem é ouvido em primeiro lugar é o reclamante, né? E a gente chama então o depoimento pessoal do reclamante. Quem que é o reclamante? A Sherazade. Né? Então, o juiz vai falar, né, para Sherazade, né? Autora, reclamante, a senhora está aqui para prestar, então, o seu depoimento pessoal. Ela é a primeira que vai falar. Pessoal, e é importante notar quem que faz pergunta, quem que vai fazer pergunta para ela. Sempre quem faz pergunta, ou pelo menos começa fazendo pergunta, é o juiz, né? Então, o juiz vai falar, dona Sherazade, a senhora está aqui para prestar o depoimento pessoal, então vou fazer algumas perguntas para você aí, a senhora me responda. Ela, pois não, excelência, né? Ela e o juiz, então, começa a fazer pergunta. E o juiz pode perguntar o que ele quiser, né? Faz parte da função de juiz, ele pode perguntar o que ele quiser. Depois que o juiz terminar de perguntar, olha só, juízes, prestem atenção aqui, juízes. Depois que vocês terminarem de perguntar para a reclamante, vocês vão dar a palavra, né, para poder fazer pergunta ao advogado da reclamada. Quem está prestando o depoimento pessoal é a reclamante, é a Sherazade. Juízes vão fazer as perguntas. Depois que os juízes terminarem as perguntas, o juiz vai dar a palavra para o advogado da reclamada fazer pergunta. E aí o advogado da reclamada que vai fazer essas perguntas aí. Pessoal, veja só. No depoimento pessoal da reclamante, não tem pergunta pelo advogado da própria reclamante. É o juiz e depois o advogado da reclamada. Não tem pergunta pelo advogado da própria reclamante. E por que não? Porque senão fica um teatro, né? Senão fica um circo. Porque o advogado da reclamante conversa com a reclamante. Se o advogado da reclamante pudesse fazer pergunta para a reclamante, eles iam combinar tudo antes. Né? Então, olha, eu vou te perguntar isso, você fala isso. Aí eu vou te perguntar isso, você fala isso. Aí não é audiência, aí é um teatro, aí é um circo, né? E então perderia a própria finalidade do ato, né? Então, o advogado da reclamante não faz pergunta para a reclamante, né? E, portanto, acaba aqui. Se o depoimento pessoal é da reclamante, o juiz pergunta e o juiz passa a palavra para o advogado da parte contrária da reclamada. E termina aqui. Depois do depoimento pessoal da reclamante, o juiz vai tomar o depoimento pessoal do reclamado. Então, o juiz vai falar, reclamado, senhor Silvio Santos, o senhor está aqui para prestar o seu depoimento pessoal, eu vou fazer umas perguntas para o senhor me responda, né? Então, vai tomar o depoimento aí pessoal do reclamado, que é o seu Silvio Santos, né? Que é o seu Silvio Santos. Olha só, aqui funciona igualzinho, olha só, quem começa a fazer pergunta é o juiz, e depois do juiz terminar, ele vai passar a palavra para o advogado do reclamante, né? O advogado do reclamante que vai fazer pergunta para o reclamado. E da mesma forma que não tem pergunta do próprio advogado, não tem pergunta do advogado do reclamado, porque se a parte prestando depoimento pessoal, o próprio advogado pudesse fazer pergunta, eles iam combinar tudo antes, né? E aí não seria audiência, seria um teatro, seria um circo, né? Então, aqui não tem pergunta do reclamante. Com isso, pessoal, a gente pode falar regrinha geral aqui. Olha só, em depoimento pessoal, quem começa perguntando é o juiz e depois é dada a palavra para o advogado da parte contrária.
Essa é a regra geral. Em depoimento pessoal, quem começa a fazer pergunta é o juiz, e depois que o juiz termina, é dada a palavra para o advogado da parte contrária. Em depoimento pessoal, o advogado da própria parte não faz pergunta aí. Então, se o depoimento pessoal é do reclamante, quem faz pergunta é o advogado da reclamada. Se o depoimento pessoal é do reclamado, quem faz pergunta é o advogado do reclamante aí. Pessoal, precisa saber isso? Precisa. Quem vai controlar isso? O juiz. Então, juízes, fiquem espertos com isso. Vocês vão passar a palavra para o advogado da parte contrária. E aí vocês vão perguntar, professor, e se o advogado da própria parte quiser fazer pergunta? Juiz, indefira. Né? Se o advogado da própria parte quiser fazer pergunta, indefere. Fala, doutor, aqui é depoimento pessoal. Em depoimento pessoal, é só o advogado da parte contrária que faz pergunta. O senhor não faz pergunta nesse momento, está cassada a palavra. Né? Então, não interrompa, indefira, não deixe o advogado da própria parte fazer pergunta. Senão, volta a dizer, está tudo combinado, vira um circo, vira um teatro. Aí. Pessoal, beleza, isso aqui? Ah, sim, mais uma dúvida. Olha só, como é depoimento pessoal aqui, ó, como é depoimento pessoal das próprias partes, reclamante, depois do reclamado, são as partes, não são testemunhas. São as partes, não são testemunhas. Então, o juiz não vai falar para elas, ó, vocês estão aqui para dizer a verdade, ó, vocês têm o dever de dizer a verdade, ó, se vocês não disserem a verdade, vocês vão cometer crime de falso testemunho. Não se diz isso em depoimento pessoal, nem para reclamante, nem para reclamada. Por que não? Volto a dizer, porque são as partes, não são testemunhas. E se não são testemunhas, não cometem nenhum tipo de crime de falso testemunho. Né? Então, pelo amor de Deus, aqui, juiz, não diga para reclamante ou reclamada que vocês estão aqui para dizer a verdade, vocês têm o dever de dizer a verdade, que se vocês não disserem, vocês vão cometer crime. Não digam, porque eles não são testemunhas, né? Eles são as partes, reclamante e reclamado. Pessoal, beleza isso aqui? Tranquilo? Professor, Oi? o advogado da parte contrária, ele pode recusar de fazer as perguntas ou não? Sim, mas se ele não quiser fazer, ele não é obrigado a fazer. Né? O juiz ele dá a palavra para ele, mas se o advogado não quiser fazer pergunta, ele vai falar, excelência, não tem perguntas. O juiz vai falar, pois não, e toca o pau. Né? Beleza, pode sim, não, ninguém é obrigado a fazer pergunta, não. Tá bom, tá bom. É a autonomia do advogado, né? Isso é a autonomia do advogado. O juiz é obrigado a dar a palavra para ele, e se o juiz também não oportunizar a palavra ao advogado para ele se manifestar, está tendo o cerceamento do direito de ação, o cerceamento do direito de defesa. Então, o juiz é obrigado a oportunizar, mas o advogado, tendo a oportunidade, ele não é obrigado a se manifestar, ele não é obrigado a fazer pergunta. É o contraditório, né? Oi? É o contraditório de ampla Isso. defesa. Tem que ter, né? Tem que o contraditório, o direito de ação, a ampla defesa, né? E o contraditório, ele obriga sempre as oportunidades processuais. Mas se você, como advogado, vai agarrar ou não, são outros 500 e às vezes, até como estratégia de defesa, é melhor ficar quieto, né? Por exemplo, processo crime. Você não vai fazer pergunta para a própria vítima, porque ela vai meter o pau no coitado do réu, né? Então, às vezes é melhor ficar quieto, melhor não fazer pergunta. Então, toda estratégia aí do advogado, né? E ele tem sim essa autonomia de falar sem perguntas, né? Tranquilo, não tem problema nenhum. E o juiz também não vai ficar bravo, né? Sem pergunta, excelência. Pois não, me toca, né? Beleza, tranquilo. Pode sim, né? Nada oportunizado, você fica quieto, né? Fala que não tem perguntas. Bom, pessoal, depois de tomados os 2 depoimentos pessoais do reclamante e do reclamado, acabou a oitiva das partes, e aí a gente vai passar à oitiva das testemunhas. Então, agora, oitiva das testemunhas. Observem a ordem. Juízes, observem a ordem aí. Primeiro se ouve a testemunha da reclamante. Então, primeiro se ouve a testemunha da reclamante e depois é que se ouve a testemunha da
reclamada. Tem que seguir essa ordem aqui, né? Primeiro vocês vão ouvir a testemunha do reclamante, né? E depois a oitiva da testemunha da reclamada. Bom, vai ouvir a testemunha do reclamante. Quem faz pergunta? Pessoal, se é testemunha, todo mundo faz pergunta. Se é testemunha, todo mundo faz pergunta. Então, vai ouvir a testemunha do reclamante, o juiz começa perguntando. Depois que o juiz perguntar, quem vai perguntar é o advogado do reclamante. Então, está ouvindo testemunha do reclamante, o juiz pergunta, depois o advogado do reclamante. E depois o advogado da parte contrária, o advogado da reclamada. Tem que seguir essa ordem aqui. Então, a testemunha do reclamante, juiz pergunta, advogado do reclamante pergunta, depois advogado da reclamada pergunta. E aí, gente, vai ouvir todas as testemunhas do reclamante. No nosso caso, só tem uma. Mas, na Justiça do Trabalho, no procedimento ordinário da Justiça do Trabalho, poderia ouvir até 3 testemunhas, né? Mas aqui a gente vai ouvir uma só. Se o reclamante aqui tivesse até 3 testemunhas, ouve uma atrás da outra. Então, testemunha do reclamante número 1, depois testemunha do reclamante número 2, depois testemunha do reclamante número 3, em sequência aí, e sempre seguindo essa ordem de perguntas. Primeiro o juiz, depois o advogado do reclamante, depois o advogado da reclamada. Terminou a oitiva de todas as testemunhas do reclamante, aí passa para a oitiva das testemunhas da reclamada. Então, terminou a oitiva das testemunhas do reclamante, aí passa para a oitiva das testemunhas da reclamada, né? Pessoal, e aqui a ordem é a seguinte: primeiro o juiz pergunta, o juiz começa perguntando, depois, se é testemunha da reclamada, é o advogado da reclamada que faz pergunta, e depois é o advogado da reclamante que faz pergunta. Gente, olha só, no caso da oitiva de testemunha, a regrinha é o seguinte: juiz pergunta, parte que arrolou pergunta e depois a parte contrária, né? Então, no caso de oitiva de testemunha, a ordem é o seguinte: juiz pergunta, depois parte que arrolou que pergunta e depois parte contrária, né? E essa é a sistemática da audiência, né? Essa é a sistemática da audiência. Pessoal, vocês perceberam que tem diferença entre depoimento pessoal e oitiva de testemunha? Existe diferença entre diferença de como proceder, né? Existe diferença de como proceder em caso de depoimento pessoal e em caso de oitiva de testemunha. No caso de depoimento pessoal, juiz pergunta e depois parte contrária. No caso de oitiva de testemunha, juiz pergunta, depois parte que arrolou, pergunta, depois parte contrária aí, né? E aí vocês vão perguntar, professor, precisa ser nessa ordem? Precisa. Professor, quem que vai controlar essa ordem? O juiz. Então, juízes, fiquem atentos a isso. Vocês têm que controlar essa ordem aí. Ah, professor, se comer bronha estiver invertendo a ordem, o juiz vai ter que parar tudo e voltar atrás. Não, inverteu a ordem aí, vamos reiniciar, né? Vai ter que reiniciar para manter essa ordem. Essa ordem aí é obrigatória, né? Essa ordem é obrigatória. Então, juízes, fiquem muito atentos a isso, né? Fiquem muito atentos a isso. Pessoal, beleza isso aqui? Beleza essa ordem aqui? Todo mundo entendeu? Todo mundo consegue seguir a ordem aí? É meio complicado quando a gente começa, né? É meio complicado. Ficar atento a esses detalhes, né? Ainda mais no calor ali do momento e tal, é meio complicado. Mas a gente precisa ficar atento a essa ordem, sim. Todo mundo entendeu? Tranquilo? De boa? Bom, pessoal, detalhe importante aí. Olha só.
eu disse para vocês que depoimento pessoal de parte é parte, então não é testemunha. Então, não tem dever de falar a verdade, não vai ser advertido, não vai cometer crime de falso testemunho, nada disso, né? Então, depoimento pessoal de parte não tem nada, né, de crime aí. Agora, na oitiva das testemunhas, tem, né? Porque são testemunhas. E se são testemunhas, têm o dever de falar a verdade sob pena de crime de falso testemunho. De modo que, quando o juiz for começar o interrogatório, o depoimento de uma testemunha, o juiz ele tem que advertir a testemunha, né? E agora, só essa advertência, claro, só ocorre em caso de testemunha, né? Então, no caso de testemunha, o juiz vai ter que advertir a testemunha. O que é advertir a testemunha? É falar que ela está ali como testemunha e ela tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. Então, como que funciona? Funciona assim, o juiz vai perguntar o nome da testemunha. Por favor, me diga o seu nome completo. Ah, meu nome é Rodrigo Sonsini de Oliveira Guena. E aí o juiz vai virar. O senhor está aqui como testemunha, arrolado pela parte, e como testemunha o senhor tem o dever de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho. O senhor entendeu? Aí a testemunha tem que falar, sim, excelência, eu entendi, né? Isso chama advertir a testemunha, né? Então, o depoimento de uma testemunha sempre começa assim. Por favor, o senhor pode dizer o seu nome completo? Rodrigo Sonsini de Oliveira Guena. O senhor está aqui como testemunha, e na qualidade de testemunha, o senhor tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. O senhor entendeu? Sim, excelência. Aí o juiz começa a fazer as perguntas. Então, juízes, advirtam as testemunhas. Não advirtam as partes, mas juízes advirtam as testemunhas aí, né? Mas isso é engraçado, né? Porque o juiz, né, ele já é juiz há um tempo e tal, então não é a primeira audiência que ele faz, né? E ele está tanto saco cheio de advertir testemunha que eles falam essa frase ritualística de forma tão rápida, né, que você nem entende o que ele está falando, né? Às vezes tem aquele você nem entende o que ele está falando, porque ele tá tão de saco cheio de fazer aquilo, né? Ele faz aquilo tantas vezes que ele acaba, né, fazendo muito rápido. Mas não, que a gente está para fazer certinho. Então, juízes, falem, né? Pausado, né? Não precisa ser grosso, não precisa ser incisivo. Esse não é o objetivo, né? O objetivo é ser claro e ser direto. E um pouco firme, mas sem ser grosso. Mas falem de forma pausada para ser de fato, né, entendido aí pela testemunha, né? Bom, pessoal, só que a gente sabe que existem algumas pessoas que são impedidas ou suspeitas de serem testemunhas. Existem algumas pessoas que são impedidas ou suspeitas de serem testemunhas. O que não quer dizer que eventualmente elas eventualmente não ocorra delas serem arroladas. Elas podem eventualmente serem arroladas, né? Quem que é impedido aí de ser testemunha? Parente muito próximo, mãe, pai, filho, né, irmão, parente muito próximo está impedido de ser testemunha, né? E quem que é suspeito de ser testemunha? Amigo íntimo, inimigo capital, né? Ou alguém que tem interesse econômico na lide. Essas pessoas são suspeitas de serem testemunhas, porque se é amigo, pode mentir para ajudar. Se é inimigo, pode mentir para prejudicar. E se tem interesse na lide, pode mentir para aumentar os ganhos. Aí, né? Comprou testemunha, pagou testemunha, ou se aquela parte ganhar num processo, eu vou entrar com o igual para eu ganhar, né? Tem interesse na lide aí. Então, essas pessoas são impedidas ou suspeitas de serem testemunhas aí, porque o depoimento delas pode ser influenciado e a ponto de levá-las a mentir perante o juízo. E isso, evidentemente, não é interessante para a parte contrária, né? Isso não é interessante para a parte contrária.
Então, a parte contrária, ela tem a prerrogativa de levar esse fato, né, da possibilidade, do impedimento, da suspeição da testemunha, né, a conhecimento do juiz, né, para que o juiz saiba que aquela testemunha tem algum tipo de interesse, algum tipo de envolvimento, algum tipo de interesse, e ela pode, de fato, ali vir a mentir. E o termo que a gente usa para que a parte contrária leve esses fatos de impedimento ou suspeição da testemunha ao juiz é contraditar as testemunhas ou contradita de testemunhas, né? E seria interessante a gente fazer na nossa audiência para a gente já acostumar, né, a fazer essa contradita de testemunhas aí, né? Agora, pessoal, é importante notar que essa contradita, né, essa alegação da parcialidade da testemunha, ela tem um momento certo para ser feito. Ela tem um momento certo para ser feito. Não pode ser feito nem antes desse momento e nem depois desse momento. Se for feito antes, o juiz não vai considerar. E se for feito depois, o juiz nem vai deixar fazer, né? Se tentar fazer depois do momento certo, o juiz nem vai deixar fazer. Então, tem um momento certo para fazer essa contradita de testemunha aí. Não pode ser nem antes e não pode nem ser depois. Qual que é o momento certo? É logo depois da testemunha ter dito o nome dela. Então, para contraditar a testemunha, tem que contraditá-la imediatamente após a qualificação da testemunha, ou seja, logo após ela ter dito o nome dela, né? Então, funciona assim, olha só, a testemunha vai ser ouvida, e aí o juiz fala, boa noite, qual que é o seu nome? Aí a testemunha vai responder, Rodrigo Sonsin de Oliveira Guena. A testemunha terminou de falar o nome, o advogado da parte contrária vai levantar a mão. Claro que no online se perde um pouco, né? Mas o presencial a gente meio que fazia um gesto aí, né? E vai falar o seguinte: Excelência, pela ordem. E tem que falar, né? Formalmente tem que falar, Excelência, pela ordem. Por quê? Porque você, advogado que levanta a mão e fala pela ordem, você está interrompendo o juiz, né? Então, para o juiz não ficar puto contigo, né, você tem que usar a formalidade, né, correta aí. Então, Excelência, pela ordem. E por que pela ordem? Porque pela ordem, né, a expressão pela ordem, ela é o termo usado quando o advogado ele requer a palavra numa audiência. E como prerrogativa do advogado, o juiz é obrigado a dar a palavra para ele, né? Então, se você falar excelência, excelência, o juiz não é obrigado a te dar a palavra, né? Você falar tio, olha eu aqui, né? O juiz não é obrigado a dar a palavra. Mas se você, advogado, fala excelência pela ordem, o juiz, né, em respeito à prerrogativa da advocacia, o juiz é obrigado a dar a palavra para o advogado, né? Então, você, advogado da parte contrária, levanta a mão e fala excelência pela ordem. O juiz vai ter que parar, é obrigado a parar e dar a palavra para o advogado. Pois não, doutor, pode falar. Aí vocês vão falar a contradita. Excelência, eu pedi a palavra, tendo em vista, né, que eu vou contraditar essa testemunha, porque ela é parente de uma das partes, ela é amiga ou inimiga de uma das partes, ela tem interesse na lide porque ela tem um processo igualzinho a esse, né? E, portanto, ela está impedida de ser testemunha porque a sua palavra não é crível, né? Ou seja, é uma forma bonita de falar, ela pode mentir, né? Ela pode mentir. Isso é contraditar uma testemunha, né? Isso é contraditar uma testemunha. Gente, todo mundo pode fazer isso. Então, veja, se é a oitiva da testemunha do reclamante, quem vai contraditar é o advogado do reclamado. E, claro, se é a oitiva da testemunha da reclamada, quem vai contraditar é o advogado do reclamante. Gente, eu peço aí que vocês contraditem as testemunhas para a gente ir treinando, né? Então, deixa o juiz começar a oitiva, o juiz vai perguntar o nome, falou o nome, excelência, pela ordem, aí o juiz defere a palavra. Pois não, doutor, pode falar.
Excelência, gostaria de contraditar a testemunha, tendo em vista que ela é amiga íntima do reclamante, amiga íntima do reclamado, o que impede ela de prestar depoimento, dado que suas palavras não são críveis aí, né? Não são críveis. E aí? Está contraditada. E aí? Está contraditada. O que o juiz faz? Gente, é de bom tom, até como o Yuri falou, processo é contraditório, que o juiz, então, ele dê a palavra para a parte contrária para se manifestar sobre a contradita, né? Então, houve a contradita do advogado do reclamante, né? O juiz dá a palavra para o advogado do reclamado se manifestar sobre a contradita, né? E vice-versa. Houve a contradita pelo advogado do reclamado, o juiz dá a palavra para o advogado do reclamante se manifestar. E aí o advogado da parte contrária vai ter que se manifestar naquele momento processual, naquela hora mesmo. Né? Não dá para esperar, não dá para pegar o livro para ver o que eu falo? Não, tem que se manifestar ali na hora, tudo na hora. Bom, pessoal, e aí o que o advogado da parte contrária, que sofreu então a contradita, fala nesse momento? Normalmente a gente fala o seguinte: Excelência, a contradita deve ser indeferida. Né? Excelência, a contradita deve ser indeferida. Ou porque não é parente, ou porque não é amigo, ou porque não é inimigo, ou porque não tem prova dos fatos alegados. Né? Às vezes é, né? Às vezes é mesmo, mas não tem prova. Então a gente fala, ó, Excelência, a contradita deve ser indeferida porque não há prova do quanto alegado pelo advogado da parte contrária. Ele não juntou prova, né? Ele não provou o que ele está alegando aí. Né? E, pessoal, existe um requerimento que a gente faz contra a contradita, né? Que é o seguinte: Excelência, a contradita deve ser indeferida porque não há prova, né, dos autos do quanto alegado pelo advogado, né, que contraditou a testemunha aí. Mas, caso assim não entenda, Vossa Excelência, requer-se a oitiva como informante. Requer-se a oitiva como informante, né? Isso é um requerimento final que vale a pena fazer, né? Caso assim não entenda Vossa Excelência, requer a oitiva como informante. E aí, provavelmente, se o juiz deferir a contradita, ele ainda assim vai ouvir aquela pessoa, né, aquela ex-testemunha, agora como informante. E vocês vão me perguntar, professor, mas qual que é a diferença? Gente, se o juiz defere a contradita, aquela testemunha não é mais testemunha. Ela deixou de ser testemunha. E, como não é mais testemunha, ela não tem mais o dever de dizer a verdade. Essa é a diferença. Se o juiz defere a contradita e ouve como informante, não tem mais o dever de dizer a verdade, né? Com isso, olha só, não precisa advertir a testemunha, né? Porque não é testemunha mais. Então não vai precisar dizer, ó, você está aqui como testemunha, você tem o dever de dizer a verdade, senão você comete o crime de falso testemunho, né? O juiz vai falar, olha, defira a contradita e passa a ouvi-la como informante. E já começa a fazer pergunta para a testemunha e ele não fala, né? Ele não vai falar isso, mas na verdade ela não tem mais o dever de dizer a verdade. Se ela mentir, ela não comete mais o crime de falso testemunho. Né? Então, é mais ou menos assim, né, que a gente faz aí. E eu gostaria que vocês fizessem isso na audiência justamente para a gente ir treinando, né, essa situação da contradita, porque é um dos momentos mais tensos na audiência. Né? A contradita é um dos momentos mais tensos na audiência. Por quê? Porque existe um momento certo para isso, existe uma fala certa para isso. O juiz, ele vai ouvir, vai ter que dar a palavra para outra parte imediatamente, então pega a outra parte de surpresa também e ela tem que falar. O juiz decide imediatamente e a audiência toca. Né? Então é um negócio muito rápido, é uma situação imediata e que e tem que ser, começa e termina em audiência, tudo meio de improviso aí. Então é um dos momentos mais tensos que a gente tem. Né?
A Tamires perguntou, com as duas testemunhas devemos fazer a contradita? Veja só, Tamires, duas testemunhas na audiência toda, mas é uma testemunha de cada parte, né? É uma testemunha de cada parte. Então, a gente tem uma testemunha do reclamante e uma testemunha do reclamado. Então, na verdade, como quem faz a contradita é a parte contrária, cada parte contrária tem a sua, né, tem a sua oportunidade de fazer a contradita, mas é uma oportunidade só, né? Então, a testemunha do reclamante é o reclamado que contradita. A testemunha do reclamado é o reclamante que contradita, né? Então, não são duas testemunhas passíveis de contradita, né? Para cada parte é uma testemunha só, né? Passível de contradita aí. Então, sim, vai ter que acabar fazendo, né, para as duas testemunhas aí. A testemunha do reclamante, o reclamado que contradita. A testemunha do reclamado, o reclamante que contradita, né? A Ju levantou a mão, fica à vontade. Tem mais gente com mão levantada aí, pessoal? Pessoal, quem tiver com a mão levantada quiser falar, fica à vontade. Professor, Oi? em um caso concreto, se o advogado ele tiver provas de que a testemunha, por exemplo, é amiga da parte, tem fotos de rede social dos dois juntos e tal, então o advogado, antes da audiência, ele tem que juntar essas provas nos autos ou ele tem que levar na audiência essas provas? Quando o processo era físico, quando o processo era físico, a gente levava na audiência, né? Então chegava lá na audiência e levava, né? Mostrava lá na hora para o juiz e aí o juiz deferia a juntada. Então ele analisava as provas levadas aí, né? E no termo de audiência ele colocava lá, defira a juntada dos documentos apresentados pelas partes na audiência. E aí assinava o termo de audiência, grampeava tudo e juntava tudo no processo físico. Quando o processo se tornou digital, ainda que pudesse ser levado em audiência, ficava muito complicado juntar em audiência. Então, passou-se a entender que com o processo digital tem que ser juntado antes, né? Mas nunca chegou-se a proibir de levar a prova em audiência, né? Nunca chegou a esse ponto de proibir de levar a prova em audiência. Hoje, como as audiências são online, não tem jeito de levar, né? Então, hoje não tem opção, tem que juntar antes mesmo, né? E aí vale a regra do processo digital. Tudo que você quer juntar no processo para ser usado em audiência, você tem que juntar até uma hora antes da hora marcada para a realização da audiência, né? Então, hoje não tem jeito, hoje tem que juntar, né? Até uma hora antes da audiência aí, né? Fotos de rede social, né? Às vezes matéria de jornal falando que as duas partes têm contato, enfim, o que você tiver de prova. Inclusive, você pode levar uma outra testemunha para provar a amizade, a inimizade, né, da testemunha com a parte, ou seja, uma testemunha para provar não o processo ou os fatos do processo, mas uma testemunha para provar a contradita, pode ser levado. E essa testemunha que, como não é uma testemunha dos fatos do processo, mas sim uma testemunha da contradita, ela não entra no rol de testemunhas, né? No caso do procedimento ordinário aqui, a gente tem no máximo 3, mas são testemunhas para falar sobre fatos do processo. Essa suposta outra testemunha para falar só sobre contradita não entra nesse número de 3. Então, na verdade, poderia ser a quarta, poderia ser a quinta, né? E a gente chama essas testemunhas, então, que não entram no rol, que não são computadas ou contadas no rol, de testemunhas extranumerárias, né? São testemunhas extranumerárias. Você pode levar uma testemunha, além das 3, e pedir para o juiz, juiz, estou contraditando a testemunha e a prova, né, do fato que eu estou alegando aqui será feito por meio da testemunha fulano de tal, que está aguardando lá fora. Aí o juiz fala, ela está aí? Tá, manda entrar, né? E aí ele vai ouvir essa testemunha. O juiz vai fazer as perguntas, né, sobre essa testemunha, mas não serão perguntas sobre o processo, mas sim sobre amizade, inimizade, interesse na lide aí, né? Então, fica bem ampla a matéria probatória, né, no tocante também às contraditas. É assim que funciona. Na audiência online, a pessoa tem que estar no hall de entrada, né, já conectada. Né? Então, pega um pouco de surpresa, né? A contradita sempre pega todo mundo bem de surpresa. Pega o juiz, pega as partes, todo mundo de surpresa.
Pessoal, mais alguma colocação aí? Não? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, e aí, né, a partir da pergunta da Ju, né, e se o juiz defere a contradita? Né? Se o juiz deferir a contradita, né, ele pode ou não ouvir, mandar a pessoa sair, né, ele pode fazer isso. Eu tive um caso, né, recente lá na Vara do Trabalho de Fernandópolis que a empresa arrolou o gerente, o próprio gerente, né? Aí eu contraditei a testemunha falando, excelência, contradito a testemunha, tendo em vista que é gerente da própria empresa reclamada. E gerente é um cargo de confiança, então, evidentemente, que para honrar a confiança que a empresa teve nesse gerente, o gerente vai ter confiança ou vai, né, se comportar em prol da própria empresa reclamada, de modo que o seu depoimento não é digno de confiança. Aí o juiz perguntou para então testemunha, o senhor é gerente da reclamada? Ele falou, sou. Aí o juiz falou, então está deferida a contradita, você não vai ser ouvido, pode sair da sala, né? Mandou o cara embora. Porque não dá, né? O fato de ser mero empregado, né, da reclamada, da empresa reclamada, não gera por si a suspeição, o impedimento de ser testemunha, mero empregado. Mas, no caso em concreto, não era um mero empregado, era um gerente. Gerente era cargo de confiança, né? E aí, né, a coisa fica mais nítida aí, o comprometimento da manifestação. E, pessoal, no caso de gerente, às vezes o empregado era subordinado àquela própria pessoa, né? Então, aquela pessoa acaba tendo, o gerente, né, arrolado como testemunha, ele acaba tendo interesse na lide, porque ele era o chefe do cara, né? Ele que deve ter mandado o cara fazer algo de errado, ou ele que não deve ter pago o cara as verbas trabalhistas. Então, nessa audiência que eu tive lá na Vara do Trabalho de Fernandópolis, o juiz dispensou na hora, falou, defira a contradita, o senhor não vai prestar depoimento, o senhor pode ser tirado da sala, né? Então, beleza, colou, né? Mas, se não é algo tão drástico assim, o juiz pode, né, deferir a contradita e ouvir a testemunha, ouvir não a testemunha mais, porque não é mais testemunha, ouvir a pessoa como informante. Na prática é o que normalmente acontece, o juiz não é tão rígido assim de não ouvir o cara, tirar o cara da sala, né? A não ser num caso, né, como eu comentei aqui. Normalmente ele defere a contradita, mas ele ouve ainda assim a pessoa como informante. Bom, pessoal, e aí, então, feita a contradita, o juiz vai ter que proferir uma decisão. Indefiro a contradita, vai ouvir como testemunha. Defiro a contradita, em regra, vai ouvir como informante aí. De modo que alguém ali vai sair descontente, né? Se houve contradita e o juiz indefere a contradita, quem contraditou vai sair descontente. Se houve a contradita e o juiz defere a contradita, a parte que arrolou vai sair descontente. E aí vocês vão perguntar, professor, a parte que saiu descontente aí, o que ela pode fazer? Pessoal, a parte que saiu descontente, ela vai requerer que o juiz consigne os protestos, né? A parte que saiu descontente aí, ele vai requerer que o juiz consigne o protesto, né? Então, juiz, defira a contradita. Quem arrolou a testemunha vai levantar a mão, né, e falar, excelência, pela ordem, por favor, consigne meus protestos aí. O juiz, tudo bem, ok, está consignado, né? E indefiro a contradita. A parte que contraditou vai levantar a mão, excelência, pela ordem, consigne meus protestos. Pois não, turma, está constando, né? Está constando os protestos aí, né? Então, é assim que a gente faz. Pessoal, essa questão dos protestos, ela é importante para marcar o descontentamento, né? Ele não é propriamente um recurso, né? Não é um recurso contra aquela decisão. Ele é um ponto, né? Tipo uma marca de página, e é uma marca de página que ali houve um descontentamento da parte contrária. Na verdade, sim, é uma marca ali que houve uma decisão do juiz, uma decisão interlocutória,
oral, porque foi em audiência, mas não deixa de ser interlocutória, e que alguém se sentiu descontente, alguém se sentiu prejudicado com aquela decisão aí, né? Então, a gente requer aí que conste, que consigne, né, os nossos protestos aí. Mas isso não é recurso, é só um indexador, né? É só um indexador aí. Gente, isso e essa questão do protesto, isso só existe na Justiça do Trabalho, né? No processo civil, no processo penal, não existe protesto, né? Isso é uma peculiaridade do processo do trabalho aí. Então, na verdade, quem faz protesto é advogado trabalhista mesmo, é o cara que atua na área, o cara que está acostumado com o processo trabalhista aí. Se for um advogado civil ou penal atuando na trabalhista, né, o cara nem vai fazer protesto, né, porque não é algo usual para ele. Só faz protesto quem é advogado trabalhista aí. Então, se o juiz proferir uma decisão contradita ou eventualmente outra decisão aí, vocês não gostaram, vocês vão levantar a mão. Excelência, pela ordem, por favor, consigniem os meus protestos. O juiz tá nem aí, é só um indexador. Tá consignado, doutor. Tá consignado, né? Tá demarcado, sei lá, né? Considerei, doutor, né? E toca o pau aí, né? Então tem os protestos, né? Bom, pessoal, veja, né? Volto a dizer que esse é o momento mais complicadinho aí da audiência. Por quê? Ainda que a gente ensaie, né, pode pegar um pouquinho de surpresa, né? Pode pegar um pouquinho aí de surpresa ainda. Então, é importante, né, que todo mundo estude, né, essa sequência aí e todo mundo fique esperto aí da contradita. Olha só, se a testemunha não disse o nome ainda e a parte levantar a mão, pedir pela ordem e falar que quer contraditar a testemunha, o juiz vai falar, doutor, não chegou o momento. Então, não vai nem abrir a palavra. E se o juiz já tiver perguntado o nome, a testemunha já tiver falado o nome e o juiz já tiver começado a fazer pergunta, se o advogado levantar a mão e falar, excelência, gostaria de contraditar a testemunha, o juiz vai falar, doutor, passou do momento. Ou se ele for técnico aí, ele vai falar, doutor, está precluso. O que é estar precluso? Não pode mais porque passou o momento, né? Já era, perdeu o Playboy, né? O tá precluso é o perder o Playboy, né? É o perder o Playboy aí. Então, fiquem espertos todo mundo. Juiz, se for antes de dizer o nome, não, doutor, não é o momento. Se for muito depois, foi depois de dizer o nome e quando o juiz já começou a fazer a pergunta, doutor, tá precluso, quer dizer, já era e continua fazendo perguntas aí, né? E também, advogados, disse o nome, falou o sobrenome, já levanta a mão, excelência, pela ordem, gostaria de contratar testemunho. Na hora aí, para não perder a oportunidade, porque tem que ser naquele momento aí, né? E isso tudo tem que treinar, né? Isso tudo tem que treinar. Para a gente terminar, dado até o adiantado da hora aí, depois que ouviu todas as testemunhas, o juiz ele vai perguntar se os advogados das partes, reclamante e reclamado, têm alguma diligência aí, né? Terminou de ouvir as testemunhas, o juiz ele pergunta se os advogados das partes têm alguma diligência. O que seria diligência? Ouvir mais uma testemunha, fazer, sei lá, uma cariação, nunca vi, né, na Justiça do Trabalho, nunca vi nem na Justiça, só vi na polícia a cariação. Mas fazer uma cariação, por exemplo, que é colocar as duas testemunhas aí, uma frente à outra para ver quem está mentindo, né? Enfim, juntada de documento. Doutor, falta um documento. A testemunha falou sobre um documento, mas não está nos autos. Então, eu requeiro como diligência juntada do documento. Enfim, algum ato de regularização do processo aí. Muito raro acontecer. Então, o juiz é obrigado a perguntar se tem alguma diligência, mas, na prática, né, normalmente não se tem diligência nenhuma aí. E até se o advogado, ou do reclamante, ou do reclamado, pedir alguma diligência, mas é um negócio maluco, um negócio que não tem nada a ver, o juiz indefere. Né? Então, o advogado, doutor, eu quero que oficie o banco para ver se a pessoa realmente recebeu o dinheiro. Aí, mas ela não está negando que ela recebeu, né? Ninguém está negando que recebeu. Não, está pago, ou já está nos autos. Doutor, já está nos autos, ou isso é irrelevante para o processo, então eu indefiro a diligência. Né? Então, o juiz tem esse controle aí. E depois das
da pergunta de diligência, o juiz, ele declara encerrada a instrução. Então, depois da pergunta sobre diligência, o juiz vai declarar encerrada a instrução, assim mesmo, declara encerrada a instrução. E aí, aqui na Justiça do Trabalho, a gente tem uma outra peculiaridade, que é, depois de declarada encerrada a instrução, o juiz do trabalho ele é obrigado a tentar nova conciliação, né? Ele é obrigado a tentar nova conciliação, né? Provavelmente não vai sair, né? Porque não saiu até agora, né? Mas ele é obrigado a tentar nova conciliação. Então, eu declaro encerrada a instrução e pergunto aí, né, as partes têm alguma proposta de acordo, depois da oitiva das testemunhas aí, doutor, o senhor não quer melhorar a sua proposta? Olha, depois da oitiva das testemunhas, o senhor não quer repensar aí se aceita ou não aceita e tal? Uma nova tentativa de conciliação. É obrigado a fazê-lo. Aí. E depois a audiência vai seguir, né? Pessoal, a gente encerra por aqui hoje, né, até dado o adiantado da hora aí, e eu acho que é bastante informação, né, porque negócio meio ritualístico aí, acho que é bastante informação. Então, a gente encerra por aqui e eu vou pedir para vocês, como tarefa de casa, repassar essa ordem até agora, né? Repassem essa ordem até agora para ver se ficou claro, se vocês conseguem seguir essa ordem aí. E na próxima aula, que é a semana que vem, a gente volta, né, sanando dúvidas e ver se essa ordem está correta também. E também como tarefa de casa, o Yuri até postou aí no chat, né? Cadê aqui? O Yuri até postou no chat, artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, né, que são as suspeições e impedimentos, deem uma estudadinha nisso, né, de impedimento e suspeição de testemunha, de contradita de testemunha, de suspeição de testemunha, de impedimento de testemunha, de arguição de parcialidade de testemunha, porque isso vai ser bastante útil aí. E caso tenham alguma dúvida, vocês me perguntam na próxima aula também, né? E aqui, aproveitando o ensejo do Yuri, que mandou 144 e 145 do Código de Processo Civil, essa questão de contradita é interessante, talvez, estudar pelo Manual de Processo Civil. Os manuais de processo do trabalho, eles não costumam aprofundar muito nisso, porque, na verdade, é igual ao processo civil, né? Então, deem uma estudadinha, focando aí, né, com base aí no Manual de Processo Civil, né? E aí, claro, o Manual de Processo Civil trabalha bem a fundo essa questão da contradita da arguição de parcialidade. E a gente volta a isso na semana que vem aí, que é a nossa última aula antes da audiência, se tudo der certo, né? Pessoal, então vou interromper a gravação aqui para não ficar também muito longo o vídeo, né? Mas agradecendo aí a presença e a paciência de vocês, mas a gente continua aqui, caso tenha alguma dúvida, comentário, sugestão, enfim, né? Fico à disposição aqui. Então, uma boa noite, um abraço a todos, até semana que vem. Bom, pessoal, interrompemos aqui a gravação.